E o Queiroz, enfim, preso. Ele estava escondido há 1 ano em Atibaia, na casa do advogado do presidente da República Bolsonaro, de seu filho Flávio Bolsonaro, senador. Em entrevista à Rádio Gaúcha, a 28 de abril, o advogado Frederic Wassef disse: "Eu estou no dia a dia com o presidente e com a família Bolsonaro. Conheço tudo o que tramita na família Bolsonaro. Eu moro em Brasília, estou no dia a dia aqui com o presidente e com a família Bolsonaro. E eu conheço tudo que tramita na família Bolsonaro." Também em entrevistas, o advogado Wassef dizia desconhecer o paradeiro de Queiroz. Para se ter uma ideia da proximidade entre o advogado Frederic Wassef e os Bolsonaro, no UOL, Thaís Oyama conta o que disse o advogado Wassef. "Eu tinha acesso à Lava Jato, sabia que todos seriam presos. E falei para ele, o hoje presidente Bolsonaro, o senhor vai ficar sozinho e sem concorrência no mercado. Eu previ o futuro", disse um dia o advogado Wassef. Digamos que previu apenas parte do futuro. O mesmo Wassef orgulhava-se e dizia: "Não fui só o primeiro a acreditar no Bolsonaro, fui o primeiro a colocar na cabeça dele a ideia de concorrer à presidência. Portanto, proximidade maior do que isso, impossível." Na véspera da prisão, o advogado estava nos telejornais defendendo Flávio Bolsonaro, jurando a inocência de Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha. O destino às vezes é implacável. Queiroz foi preso em Atibaia e na casa de Wassef. Na casa onde estava Queiroz, a de Wassef, em cima da lareira, cartazes. Em um dos cartazes, com letras enormes, uma mensagem: AI5. Ao lado deste cartaz, outras 3 imagens de Tony Montana. Montana é um personagem vivido por Al Pacino no filme Scarface. Ele é um mafioso, vejam só, de origem cubana, um mafioso que vive nos Estados Unidos. O que é o destino? Sempre fiel aos ensinamentos do seu líder, quando foi preso, Queiroz não usava máscara. E o Ministério Público do Rio informa que ele continuava cometendo crimes. Ainda o destino não foi a Polícia Federal que prendeu o Queiroz. Muito menos a Polícia Federal, que esteve sob comando de Moro por 1 ano e meio. Moro, nosso herói, não parecia interessado no destino do Queiroz. Foi uma ação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia de São Paulo. Witzel, agora objeto de um processo de impeachment no Rio, e Dória devem estar dando saltos em frente ao espelho. Ao saber da prisão, 2 reações da família Bolsonaro. O presidente, com raiva e revoltado, não deu aquela habitual passadinha naquele curralzinho sempre postado em frente ao Palácio da Alvorada. Flávio Bolsonaro, personagem central na investigação que levou a essa ação em Atibaia, declarou-se tranquilo. Sim, é possível imaginarmos a tranquilidade de Flávio nesse momento. E disse ele, desta vez com muita razão, mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. De fato, mas foi um ataque totalmente fundamentado e com a Polícia Civil de São Paulo seguindo a lei nos detalhes. Até 3 advogados foram levados nessa ação em Atibaia porque se tratava da casa ou escritório de um advogado. Ano passado, em conversa telefônica, Queiroz definiu assim essa investigação, esse caso.
O MP está com a pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente e não vi ninguém agir. O caso em questão é o da rachadinha, um propinoduto. Segundo o Ministério Público, Queiroz recolhia cerca de 40% dos salários dos assessores de Flávio Bolsonaro no gabinete dele quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Uma das pontas do propinoduto era uma imobiliária da milícia, que na zona oeste do Rio de Janeiro construía prédios irregulares. Como aqueles que caíram em Muzema no ano passado, mataram 24 pessoas e feriram pelo menos 10. O falecido capitão miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, também conhecido ou tido como chefe do escritório do crime, tocava essa imobiliária da milícia. E, diz o Ministério Público do Rio, dividia os lucros desta imobiliária com Flávio Bolsonaro. Como narrado exaustivamente aqui ao longo de um ano, o que temos é o seguinte: Queiroz era o faz-tudo dos Bolsonaro, movimentou milhões sem ter salário para tanto. Queiroz, ex-PM, era parceiro do também PM e capitão Adriano, o miliciano morto na Bahia em fevereiro. Queiroz empregava uma filha, funcionária fantasma, no gabinete do então deputado Bolsonaro. Duas filhas e a mulher de Queiroz trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. Adriano, tido como chefe do escritório do crime, foi homenageado, defendido e recebeu medalha. Respectivamente, defesa e homenagens feitas por Jair Bolsonaro e medalha concedida por Flávio Bolsonaro. Por fim, mas não por último, e tem os cheques de Queiroz para a conta de Michele, mulher do atual presidente da República. Some-se a já tanto os inquéritos das fake news que estão no Supremo Tribunal e no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E Queiroz tem um novo advogado, Cata Preta, que foi também advogado do falecido miliciano Adriano. O novo advogado Cata Preta diz: Queiroz teme por sua vida. Mas que estranho, né? Por que o Queiroz temeria por sua vida? E num dia de tantas notícias tristes, mais uma triste notícia. O ministro da Educação, o ressentido Weintraub, anuncia que pediu demissão a Bolsonaro. Lágrimas, lágrimas pelo país inteiro. E já a tarde caindo e a noite chegando, aguardava-se, enfim, alguma frase, algum comentário do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É um momento difícil. Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé e busco implementá-la da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Todos que estão nos ouvindo agora são maiores de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser. Os militares da reserva e mesmo na ativa, na prática, ocuparam o poder, tomaram o poder. Eles hoje são o poder. No palácio, ministros só militares. Em meio à pandemia, só militares no comando da saúde. E mais de 2.500 militares espalhados no governo, muitas vezes em postos-chave. Nos últimos dias, assistimos uma profusão de ameaças feitas por parte de militares. Do ministro secretário de governo, General Ramos, que em entrevista à Veja alertou: não estiquem a corda. Ameaças do clube militar em nota endereçada ao ministro Celso de Mello do Supremo, do vice-presidente Mourão, que assinou nota com o presidente da República, e do ministro da Defesa, General Azevedo.
Agora o Queiroz, enfim, está preso. Se vai falar ou não é outra questão. E o Ministério Público pediu também a prisão da mulher de Queiroz, que até o meio desta tarde de quinta-feira estava foragida. Estão postos todos os fatos já conhecidos e toda a simbologia disso tudo. Diante de tanto e da presença e participação militar tão ostensiva no governo do presidente Bolsonaro, cabe agora uma pergunta: como é que fica? E até quando?